Robson já falou aí qual que é o tema, né? Poder da oração sobre o medo. E a temática do mês é exatamente essa. É como a gente vai lidar com os nossos medos, ou com o medo de uma maneira geral, à luz das Escrituras. Não posso começar diferente. Pensa com você aí, qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? De vez por outra a gente tem, especialmente nós, né, que temos esse contexto da igreja, talvez o contexto religioso, a gente é muito especialista em tirar da nossa cartola alguns versículos coringas, como se eles funcionassem como algum tipo de mantra quando a gente está com medo. Às vezes, a gente só lembra de buscar a Deus nessas situações de medo. Às vezes, a gente está com medo de coisas que a gente pode controlar. E eu falo assim, pode controlar com um cuidado e colocando aspas muito grandes nisso. Às vezes a gente fica com medo daquilo que a gente não conhece, do desconhecido. Às vezes a gente fica com medo de que aqueles que estão perto de nós sofram, ou que sofram alguma coisa. Às vezes o medo é de perdê-los mesmo. Às vezes a gente tem medo das nossas mazelas aparecerem para o lado de fora. Alguém ficar sabendo de algo que a gente faz ou é. Às vezes, a gente tem medo simplesmente porque a gente sabe que algo vai acontecer, sabe que não temos poder para controlar, mas a gente não queria passar por aquilo e a gente não sabe o resultado. Aí a gente tem medo. Quando a gente tem essas situações acontecendo na nossa vida, especialmente as situações onde a gente coloca esses versículos como mantras, né, na nossa vida. A gente lembra de versículos assim, né? Aqui na igreja a gente já lidou com alguns deles, né? E em situações específicas eles foram colocados, mas quando a gente vai lá, por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 9, antes da travessia do Jordão, para a conquista da cidade, Deus diz a Josué: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A gente pega esse verso. A gente também costuma pegar o verso lá de Romanos, né? Paulo dizendo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Para trazer o princípio da força para dentro da gente de volta. Mas se a gente ficar usando esses mantras sem um cuidado, a gente vai acabar não fazendo aquilo que Jesus disse aos seus discípulos para fazerem, que é a coisa mais importante a ser feita nesses momentos, que é se avaliar, olhar para dentro de si mesmo e perceber quem se é. E Jesus deu uma ferramenta tão legal para eles fazerem isso. Jesus ensina uma ferramenta tão legal. E essa ferramenta chama oração. A oração, na nossa vida, ela tem que ser primordialmente um movimento de análise de quem se é. Porque você não ora ao desconhecido. Você ora a quem você sabe que é maior que você. Você ora em formato de súplica. Você ora porque você depende. E quando você faz isso, se o seu alvo for o desaparecimento mágico desse medo, você vai orar errado. Não só você vai orar errado, mas você vai perder a oportunidade de aprender quem você é. Quando Jesus é pedido para ensinar a orar, a oração dele diz muita coisa sobre isso.
Porque a oração do Pai Nosso, ela começa com esse movimento de lembra-te, discípulo, de para quem você está orando. E eu estou orando ao Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. O movimento é de apontamento para cima, não é isso? Se eu falar sobre o meu medo, sem falar sobre a grandeza de Deus, vão ser de fato os versos mantras, que não vão ter valor nenhum, a não ser de você ficar repetindo aquilo para você mesmo, como se fosse um mantra de coach, né? Eu posso, eu quero, eu consigo. Não existe isso, gente. Hoje a gente ouve, né? Coach é um negócio assim que está na moda há alguns anos, né? Pelo menos uns 10 anos isso aí está na moda. E esse autoempoderamento é a máxima de todo coach. De novo, não estou dizendo nada contrário a coach X, Y, Z, mas a palavra que a gente tem de Deus é que o movimento correto desse princípio é entender a quem se ora. Como eu enfrento o medo? Não é eu posso, eu quero. Eu enfrento o medo entendendo quem Deus é. No instrumento da oração. Se a gente não avalia a nossa motivação para saber quem a gente é nessas situações, esse contexto não vai imputar coragem nenhuma na gente. Muito pelo contrário. Vai fazer com que nós nos sintamos especiais em um momento onde a gente não precisava de sentir assim, ou nem podia. Eu não sei se vocês sabem, e espero que saibam todos, mas Paulo é muito claro em todas as cartas que ele escreve às igrejas, dizendo que as provações e as perseguições que nós enfrentamos, e muitas delas trazem medos muito grandes, existem na nossa vida para que a gente se volte a Deus e que aquela provação se transforme de volta em glória para Ele. Se você encara situações de medo como eu posso, eu vou conseguir, você pode ter um problema muito grande. O problema grande é da não dependência, é achar que aquele problema magicamente, ou o seu medo foi embora porque o seu braço deu conta. Isso é um problema muito sério. É um problema muito sério mesmo. Ou então você vai ter reações do tipo que não se quer ter. Vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas em frente ao medo têm tendência de travar, parar. Quantas foram as vezes em que a gente pode citar nos evangelhos, onde as situações de medo estavam claras para os discípulos, e a ordem dos céus é adiante, avante. O próprio contexto de Josué. Ele não tem equipamento, ele não tem um exército preparado, está diante da cidade de Jericó para atravessar o Jordão, e precisa conquistar a cidade, e Deus diz para ele, sou eu que te mandei. A situação é a resposta de Deus para o medo, fui eu que te mandei. Mas às vezes a gente paralisa em frente ao medo. O Robson estava falando aqui agorinha sobre as notícias ruins dos nossos tempos. A quantas andam o mundo? Eu tenho certeza que o Robson falou isso para que você seja atento à ação de Deus nesse mesmo mundo. E não para que você paralise em frente às dificuldades. Só que, percebam essa linha tênue. Você não vai paralisar em frente às dificuldades? Não. Mas também você não vai achando que é o seu braço, a sua força que vão atravessar por elas. Percebam que o movimento do Evangelho, a gente vai falar mais sobre isso, é sempre movimento. Marquinhos Almeida, do Palavra Antiga, tem a música dele que é o título do disco também, que chama Esperar é Caminhar. Esse é o processo do Evangelho. A gente espera caminhando, a gente espera avançando, a gente espera andando. E por que a gente faz isso? A gente faz isso apesar dos medos, porque em teoria a gente devia andar no caminho daquele que mandou a gente andar.
Mas às vezes não é esse caminho que a gente escolhe. Às vezes, a gente sofre muito, porque a gente escolhe uns caminhos que não tem nada a ver com o que Ele quis. E a gente usa esses mantras para poder fortalecer em uma situação clara, onde Deus já disse, não é esse o caminho. Sabe de que a gente tem medo às vezes? É uma situação tão legal. A gente com esse senso furado de justiça nosso, às vezes a gente tem medo de sofrer fazendo a coisa certa. Às vezes você está em uma situação de trabalho, você sabe o que é certo, mas a orientação geral não era para que você fizesse aquilo. E aí você não faz e dá desculpa para você mesmo. Mas me mandaram fazer diferente. Mas você sabia que era errado desde o início. Talvez vocês consigam materializar na vida de vocês essas situações. Onde você sabe muito bem que fazer o caminho certo é a escolha ideal, é aonde Deus vai tirar o medo de você, é aonde você vai fazer aquilo que precisa, mas por conta de uma situação externa, você não faz. Mais que isso. Você tem medo da punição, de fazer a coisa certa? E você demanda aos outros uma não perseguição. Você demanda aos outros não comentar sobre o assunto quando você faz certo. Como se de alguma maneira fazer o certo fosse evitar transtorno. Fosse evitar dificuldade. Não, deixa eu te contar um negócio. Olha para a história de Jesus, que fez o certo o tempo inteiro. Ele foi morto e crucificado. Ele sofreu na mão dos romanos por fazer o certo. Você acha que você vai fazer o certo e ficar impune? Não é o errado que traz punição, é o certo também. Porque o sofrimento na sua vida não vem da coisa certa ou da coisa errada, vem do que Deus quer te mostrar e tratar e transformar para a glória dEle na sua vida, algo como reflexo do poder dEle dentro de você. Se você não sabe, eu tenho que te informar, praticamente todos os discípulos de Jesus foram mortos em perseguições. Por fazer a coisa certa. Por curar. Por libertar, por resgatar o excluído, por mostrar um caminho diferente para a vida, um caminho livre da libertação em Cristo Jesus, e Deus chancelou todos esses movimentos e foram mortos. Eu perguntei no início, pergunto de novo, qual é o seu medo? A Bíblia é muito clara e transparente ao dizer sobre coisas que começam a nascer aqui dentro da gente, no nosso meio, e que se transformam nessas autossalvações, ou nessa autorredenção de você mesmo. Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4, no verso 6 e no verso 7, ele diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha o método. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só que talvez você não saiba o contexto em que esse verso se dá. Esse contexto desse verso é um contexto de conflito e disputa entre dois membros da igreja de Filipos. E Paulo está dizendo, não, muda. Qual o seu medo? Vocês estão com medo de quê? Vocês estão disputando o quê? O que está acontecendo? E Paulo ainda diz, vocês foram meus colaboradores agora. Vocês precisam de mudar de caminho, esse medo não tem porquê, não tem condição. Orem, é pela súplica,
É pelas ações de graças que a paz de Deus vai exceder o seu entendimento. É o princípio do medo sendo aplicado no processo muito específico. Pela oração, a gente consegue entender algumas coisinhas que são complicadas. Por exemplo, os medos dos nossos corações, e é por isso que eu falei sobre esse conflito de Filipos, eles vão embora através da oração, mas é um instrumento. Que instrumento é esse? Se você abrir lá comigo, na 1 de João 4,18, a gente vai ler assim, ó. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Olha o que João está dizendo. João está dizendo que aquele que ama, e aquele que ama com o amor de Cristo, aquele amor de graça, e quando eu estou falando de graça não é só sem custo, mas vindo da parte da graça de Deus, esse tipo de amor na sua vida, implantado em você, lança fora o medo. E João é muito claro em não especificar que tipo de medo, ele está falando de qualquer tipo de temor, que vai embora quando o amor está dentro. Se você tem amor por aquele que você teme acontecer alguma coisa, você sabe muito bem que o seu amor precisa de voltar em formato de graça para aquela pessoa e não de controle. Às vezes a gente tem medo de ter o nosso currículo manchado, não é isso? Tem medo. O que a pessoa vai pensar de mim? Se eu fizer isso, o que vão pensar? Gente, tem gente que vive a vida por conta disso. Tem gente que vive toda a sua vida pensando no que vão pensar. Parados e travados em uma situação onde é assim, o que vão pensar se eu fizer isso? O cara acorda pensando sobre o que vão pensar dele. Se eu fizer isso, o que vão pensar? Se eu parecer que eu sou aquilo, o que vão pensar? Minha gente, de novo, o amor precisa de lançar fora esse medo, e o exemplo de Jesus sobre o próprio currículo é o amor lançando fora o medo. Porque em amor ao resgate aos outros, ele foi chamado de bêbado, foi chamado de filho do capeta, foi chamado de publicano e de gentio, como princípios de ofensa máximo. Você é filho do diabo. Porque em amor ele queria resgatar os outros. E qual é o medo dele? Nenhum. Porque ele sabe que o que ele está fazendo é em amor. Não existe relacionamento baseado em amor que sustente um currículo intacto. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Não existe relacionamento seu com ninguém ao seu redor baseado em amor que deixe o seu currículo intacto. Porque viver em amor é viver falando sobre aquelas coisas que doem. É falando sobre o seu defeito e como isso ajuda o outro e como você foi resgatado daquele lugar. É mostrando o seu defeito para que o outro seja resgatado nesse lugar também. Se existe uma dificuldade do resgate, se tem determinado lugar que você, crente, acha que não vai,
em amor ao outro se existe determinado lugar, determinada situação em que você não conversa com determinada pessoa, determinada situação onde você não fala, não faz ou não vê determinada situação, porque o seu currículo estaria manchado se assim o fizesse, você não age em amor, o amor de Cristo não perpassa a sua vida, o rio da graça dele não vai alcançar o outro através de você e vai usar outra maneira para alcançar. Portanto, você continua vivendo em medo e o amor de Cristo não te aperfeiçoa e a perseguição e o tormento do medo, como diz João, continuam em você. Você não ama o suficiente para ter seu currículo manchado. Você não ama o suficiente para correr atrás, você entende? Porque você está meio preocupado com o seu currículo. E aí eu vou falar um negócio muito sério aqui para vocês, gente. Em nome de Cristo e da sua graça, você acaba colocando seu emprego em risco todo dia. Porque para fazer o certo, não dá para fechar o olho para aquilo que é errado. E não adianta você levantar a mão querendo justiça, não, minha gente. Porque a justiça virá para o seu erro e a injustiça virá para o seu acerto. É o próprio Deus que diz isso. Jesus sofreu isso, os discípulos sofreram isso, e Jesus é claro em dizer que isso vai continuar até que Ele venha. Serão perseguidos por minha causa, por causa de mim, por fazer as coisas certas, por libertar, por curar, por amar. É através da oração que a gente conhece a gente mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. É a oração do amor. Não deixa a gente cair em tentação, mas livra a gente do mal. Não é o mal externo só, é o mal interno. Porque teu é o reino, poder e a glória. Tudo isso para o movimento do amor alcançar. Se você não entende, o movimento do amor é o que faz com que o medo vá embora, você vive no medo. É o verdadeiro amor que lança fora. Não sou eu que estou dizendo, a gente acabou de ler. Jesus fala para os discípulos o seguinte, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 13. Olha o que ele diz para os seus discípulos. Desculpa. Mateus 6, 33 e 34. Esse aí eu já vou. Mateus 6, 33 e 34. Olha o que eles estão dizendo. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque o amanhã trará os seus próprios cuidados, suas próprias preocupações. Basta ao seu dia o seu próprio mal. E por que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos? Porque o medo que eles tinham era do amanhã. O medo que eles tinham era da perseguição. O medo que eles tinham é de ter o currículozinho manchado, coitadinhos. E aí agora eu vou falar assim do versículo de João, no capítulo 7, verso 13. Os ouvintes de Jesus, incluindo os discípulos, tinham muito medo. Medo a ponto de não falar abertamente de Jesus por causa dos judeus. O que Jesus queria empurrar? Era o amor ou era a graça? Eram as duas coisas. E esses caras estão com medo. A gente acabou de ler lá na 1 de João que se você tem medo, você não vai ser aperfeiçoado no amor. Vocês entendem isso? Se você continua no medo, você não vai ser aperfeiçoado em amor. Se é isso que move a sua vida, para a sua vida, você não vai ser aperfeiçoado em amor. Vou perguntar de novo para vocês, qual é o seu maior medo?
Pensa aí com você, qual é o seu maior medo? Seu maior medo precisa de receber uma enxurrada de amor de Cristo, e ele deve ser enfrentado dessa forma, com a oração e com o amor de Cristo dentro de você. Não tem outra saída. Não tem outra saída para a gente, percebe? Não há nada que possa ser feito a não ser o amor de Cristo dentro da gente, movimentando o nosso ser, a favor deles. Eu não estou falando aqui de evangeliquez não, tá, gente? Estou falando de amor prático, de amor real, de acudir aquele que está necessitado do nosso lado, sair para acudir o necessitado e colocar em risco o nosso currículo, especialmente para aqueles que estão perto do nosso relacionamento, porque esses aqui são os primeiros a fazer a crítica curricular quando a gente se move em direção ao outro com o amor de Cristo, enfrentando os nossos medos. Precisamos transformar isso em ação prática, tá? Uma ação prática diária. Enfrentar as coisas em amor. Quem vai vencer o amor? Quem vai interromper o amor de Cristo a acontecer? Quem vai interromper você enquanto ama com o amor de Cristo? Porque é Ele o dono de todas as coisas e isso não vai acontecer. O que não quer dizer que você não vai sofrer as consequências disso, tá? Você vai. As consequências do amor de Jesus foi a morte na cruz. As consequências do amor de Jesus através dos seus discípulos foi perseguição e morte. É difícil você ver um discípulo Pedro, por exemplo, com medo do que os judeus vão pensar, não falando abertamente de Cristo por medo, e no final das contas ficando muito feliz lá no livro de Atos, porque apanhou em nome de Cristo, porque curou uma pessoa no pátio do templo. Cura alguém no pátio do templo e apanha. Por fazer o bem, apanha. Por falar sobre Cristo e sua redenção, Estevão morre. É apedrejado. Vocês lembram da fala de Estevão? É bem parecida com a fala do mestre, que é assim: perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. A fala não tem medo. A fala em amor pegou o medo de Estevão no momento de estar sendo apedrejado e jogou fora. Ele estava com medo de morrer, foi embora. O amor dele é: Senhor, resgata. Eles não estão sabendo. Perdoa, Pai. Eles não têm noção. Esse é o amor que a gente precisa de ter. Só através da oração. É através dela que a gente chega nisso. Se você não sabe quem você é, você precisa de orar. Precisa saber quem você é. Precisa saber que o resgate da sua alma pode ser que tenha ferido o currículo de alguém. Pode ser que tenha colocado alguém em grande perigo, em situação desconfortável. Se tem alguma coisa comum, é o Evangelho, é o desconforto, tá? Desconforto é premissa do Evangelho. Vamos entender assim? Vamos transformar esse movimento. Vamos transformar esse movimento em ação. Oração em amor. Se você está com dúvida, o amor lança fora o medo. Não sou eu que estou dizendo, você não precisa de confiar em mim não, tá? O amor lança fora o medo. E se você continuar com esse medo seu, você não vai ser aperfeiçoado. Sou eu que estou dizendo. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque a gente tem a oportunidade de conversar sobre as coisas do Senhor. A gente precisa de te pedir, Pai, de maneira muito humilde, que o Senhor faça a sua metanoia em nós. Que a sua metanoia transforme o nosso jeito de pensar e de enxergar a vida. Faz com que o amor inunde, Pai, nossos corações e nosso amor
o amor do Senhor, melhor dizendo, transborde aos outros através da nossa vida, tirando o medo fora, lançando ele embora. Nos ajuda a orar direito, Pai, orar direito entendendo quem nós somos em relação ao Senhor e fazendo com que a sua graça seja dispersada nas nossas vidas todos os dias. Ajuda a gente, Pai, ajuda mesmo a gente. Nós não conhecemos nada de absolutamente assunto nenhum. A gente pede para o Senhor para nos orientar trazendo a palavra certa no momento certo e tendo a coragem, Pai, de enfrentar esses medos para que o amor do Senhor vença sempre. Para que o amor do Senhor seja abundante a ponto de transbordar para o outro. Nos ajuda, Pai, nos resgata. Eu peço hoje em nome de Jesus.